Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui participando deste culto para a glória do Senhor. Hoje nós vamos meditar em um tema muito importante, que é Cristo e a Igreja. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir ela em Mateus capítulo 16. O Senhor, Ele quer nos ensinar nesse dia, neste culto, algo muito importante para nós, sobre Cristo e sobre a sua igreja. E Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19, diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Irmãos, vamos orar? Deus, nós pedimos que a Tua palavra gere vida em nossos corações, que o Senhor fale conosco neste dia e que possamos crescer, Pai, no conhecimento do Senhor, aumentar o nosso nível de fé, que a Tua palavra, Pai, através do Espírito Santo, ela permeie os nossos corações, transcenda a nossa mente e que nós possamos, Pai, se tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Se nós analisarmos esse texto, irmão, nós vamos perceber que Cesareia era uma cidade que ficava em torno de 190 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade conhecida pelos cultos pagãos. Cultos pagãos ao falso deus Baal, à falsa deusa Pan. Tinha até um templo para um homem, César Augusto. Então era uma cidade conhecida pela forte idolatria a deuses pagãos. E Jesus encontrou neste ambiente a oportunidade de corrigir no coração dos discípulos sobre quem ele era. Ele fez duas perguntas nesse texto, que são muito importantes para nós e para a nossa fé. Ele perguntou aos discípulos, quem os outros dizem que eu sou? E depois perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Logo nós vemos que é importante como as pessoas enxergam Jesus e como nós enxergamos Jesus. E a nossa expressão de vida, a nossa expressão de fé, ela é uma consequência de como enxergamos Jesus e a igreja. Porque como nós enxergamos Jesus e a igreja, ela influencia na forma como vamos viver. Como enxergamos Jesus e a igreja influencia na forma como vamos viver, nos comportar. Então a nossa expressão de vida é fruto de como enxergamos Cristo e a igreja. E nesse texto, irmão, nós vamos ver três verdades, três situações que ocorrem nesse texto. E a primeira é que havia uma grande confusão. Do versículo 13 ao versículo 14, Jesus pergunta aos discípulos e ali há uma resposta, há um diálogo. Quem os outros dizem que eu sou? E a primeira verdade que nós vemos aqui é que havia uma grande confusão. Havia uma grande confusão, essa confusão também existe nos nossos dias. Primeiro, tem pessoas que entendem que Jesus foi apenas um bom ser humano, um grande líder da sabedoria antiga, ou talvez um grande líder político. E ele estava na região que algumas pessoas pensavam que ele era um líder político, havia até um templo lá para César Augusto. Algumas pessoas falaram, olha, o senhor é Elias, eles acham que o senhor é Elias, João Batista, Jeremias. Embora homens de Deus, nenhum deles se iguala ao nosso Senhor. Elias foi um poderoso profeta de oração, derramou o sangue de diversos falsos profetas quando enfrentou a Jezabel e todos aqueles falsos deuses, profetas. E aí nós vemos que Jesus, ele derramou o seu próprio sangue por nós. Jeremias, embora profetizou a nova aliança,
Foi Jesus quem inaugurou a nova aliança. João Batista, embora preparou o caminho, Jesus é a porta de entrada do reino. Então ele queria corrigir: quem os outros dizem que eu sou? E não era um líder político apenas, não era mais um falso Deus, não era um profeta apenas. Então a primeira verdade que nós vemos é que havia uma confusão na mente daquelas pessoas e Jesus queria corrigir as más interpretações sobre quem ele é. Hoje tem quem pensa que Jesus foi um poderoso profeta, alguns acreditam que foi apenas um grande sábio, mas Jesus é Deus. E nós vemos isso na segunda verdade que encontramos nesse texto do versículo 15 ao 17. Houve uma revelação. Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, impetuoso como sempre, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai, o próprio Deus te disse essa verdade. Nós vemos que Pedro estabeleceu um contraste. Cristo, o Filho do Deus vivo, e não apenas tu és o Cristo, mas um Deus, como eles tinham entendimento naquela época. Ele já estabeleceu um contraste. É como se ele estivesse dizendo: tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, tu és o caminho, a verdade, a vida, tu és a porta da salvação, é o único caminho que leva à salvação, tu és a única verdade sobre a salvação. Então nós vemos que ele era o verbo vivo de Deus. Toda essa declaração de Pedro: tu és o Cristo, carrega tudo isso. Tudo que está escrito em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que o mundo foi feito, tudo foi feito pela palavra de Deus. E em João nós vemos que Jesus é o verbo vivo de Deus. Tudo foi feito por meio dele e nada do que foi feito se fez sem ele. Logo nós vemos que Jesus é Deus. Jesus é aquele que pagou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz os nossos pecados. Ele se fez pecado por causa do meu e do seu pecado. Jesus é Deus, ele não é um profeta, não é um líder político. Jesus, ele não é apenas uma pessoa de forte influência e de sabedoria antiga, mas Jesus é Deus. E nós vemos aqui: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro teve essa revelação e Deus disse. E o nome dele era Simão, que significa inconstante. Ou seja, alguém que balança fácil na fé, naquilo que crê. E Jesus disse: meu Pai te disse uma verdade, eu vou te dizer mais uma. E tu és Pedro. Irmãos, quando nós conhecemos ao Senhor, independente da idade que nós temos, nós conhecemos quem nós somos. Conhecendo ao Senhor, nós nos conhecemos. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, quando nós conhecemos ao Senhor, Ele revela o nosso coração, Ele revela quem somos de verdade, aquilo que Ele sonhou para nós. E quem nós dizemos que o Senhor é? Ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Sabe quando nós dizemos quem o Senhor é? Como nós vivemos. Como nós vivemos diz quem o Senhor é. Hoje muitas pessoas se denominam cristãos. Elas têm esse título, esse rótulo. Só que a palavra cristão, quando ela surgiu na Bíblia, foi de uma forma pejorativa. As pessoas olhavam: olha lá os cristãos, eles vivem como Jesus, eles andam como Jesus, eles agem como Jesus. E hoje muita gente se diz cristão e não convence ninguém. Naquela época os outros reconheciam. Hoje as pessoas estão dizendo ser, mas ninguém reconhece isso na vida delas. Quando nós dizemos quem Jesus é, a forma que nós liberamos perdão, a forma como nós nos comportamos diante de uma ofensa, diante de uma dívida que outro tem para nós, para conosco, a forma como nós tratamos os nossos filhos, as esposas, os maridos, a forma como tratamos os netos, a forma como comentamos sobre os outros, as palavras que saem da nossa boca, a forma como você se comporta no trabalho, se você é áspero ou não, se você é sarcasmo ou não, se você é sagaz ou não. Tudo isso fala como você fala sobre Jesus. O nosso testemunho o testemunho verbal, porque nós devemos expressar em comportamento
a natureza de Cristo, mas em testemunho verbal. E isso deve ser um ensino correto. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para falar corretamente quem o Senhor é, quem Jesus é a partir da palavra de Deus. Se você tivesse que explicar para alguém hoje quem Jesus é, como você falaria quem Jesus é? E uma terceira verdade que nós vemos neste texto está no versículo 18 e 19, que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, irmãos, houve uma declaração, uma terceira verdade. Primeira verdade, havia uma confusão. Havia uma grande confusão. Segunda verdade, houve uma revelação, Tu és o Cristo. E terceira verdade, houve uma declaração: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, nós precisamos entender quem é a pedra. Aqui eu quero tratar de duas possibilidades de entender quem é a pedra. Podemos entender que Pedro é a pedra e que Jesus é a pedra. E o texto irá nos responder quem é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. O Senhor Jesus disse: Tu és Pedro. A palavra original para Pedro é Petros, que significa uma pedrinha, um fragmento de pedra, uma pequena pedra. E ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, na língua portuguesa, se você for analisar, por exemplo, esse celular, se ele estiver assim, fora da minha posse, eu falaria assim: esse celular. Se ele estiver em posse, eu diria: este celular. Então Jesus disse a Simão Pedro: Tu és Petros, uma pequena pedra. O nome Pedro significa pedra, mas uma pequena pedra, não é uma grande pedra, uma pequenininha. Ele falou sobre esta pedra. Imagine Jesus fazendo um sinal com as mãos. Tu és Petros, uma pequena pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo, Jesus é a pedra e não Pedro. E aqui é importante que nós entendamos isso, porque se nós confundirmos isso, toda a nossa fé pode ser edificada de maneira equivocada. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Petros, pequena pedra. E ele diz sobre esta Petra. A segunda palavra no original para pedra é Petra. Petra, sobre esta Petra, Jesus falando: edificarei a minha igreja. Então uma grande pedra, uma rocha maciça, uma rocha inabalável. Tu és Petros, uma pequena pedra. E sobre esta Petra, uma grande pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Logo, a igreja é edificada sobre Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o dono da igreja. Sobre Jesus a igreja foi edificada e está sendo edificada, e não sobre Pedro. E aí nós vemos uma segunda pergunta dentro dessa declaração. Uma segunda palavra para nós pensarmos. Tu és Petros, e sobre esta pedra, sobre uma grande rocha edificarei a minha igreja. E o que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja de Deus é o conjunto de pessoas no qual o Rei, o Senhor Jesus, designou para estabelecer uma cultura, a cultura dos céus, a realidade dos céus aqui na terra. Ele quer que nós conheçamos a Jesus, conheçamos ao Pai. Qual é a vida eterna que João diz no seu evangelho? A vida eterna é conhecer a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o que Ele quer que façamos, nós conhecemos a cultura que há nele, e nisso vivemos ela aqui na terra. A igreja é um conjunto de pessoas. Se você falar assim: eu sou igreja, você está errado. Você não é igreja, porque a igreja é um conjunto de pessoas. Uma pedra só não forma uma construção. Um tijolo só não forma um edifício. Mas diversos tijolos formam uma construção, formam um edifício. E diversas pessoas, um plural de pessoas, formam a igreja de Deus. E a igreja é um conjunto de pessoas enviadas por Jesus para estabelecer a cultura dos céus aqui na terra, para que nós implementemos o reino de Deus, aquilo que o Senhor sonha para nossas vidas. Irmãos, são 3 verdades simples, profundas e objetivas, que se nós entendermos isso, a nossa fé será transformada. Aquilo que nós cremos, a maneira como vivemos, a maneira como acreditamos, vai ser transformada. Se você corrigir a confusão que talvez há na sua mente, ou na mente de outros, havia uma confusão
Quem dizem que eu sou? Será que é mais um Deus, mais uma pessoa, só um sábio, só um profeta? Não, Jesus é Deus, porque houve essa revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, um Filho de um Deus vivo, Jesus, o Cristo, nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa brilhante estrela da manhã, o nosso sol da justiça, aquele de quem os profetas falaram, aquele de quem os patriarcas falaram, aquele a quem nós esperamos com grande expectativa pela segunda vinda, porque um dia o Senhor virá, Ele é o nosso Deus. E essa declaração sobre esta pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, eu e você, o corpo de Cristo. Irmãos, isso nos traz uma responsabilidade. Nós sabermos quem Cristo é e o que a igreja é, nos traz uma responsabilidade. E qual responsabilidade é essa? De viver pela fé, de viver de uma maneira que as pessoas olhem e enxerguem a glória de Deus. Porque ele fala, eu te darei as chaves e toda porta se abrirá, né? O que são essas chaves? Quais são essas portas? Tudo que ligarmos no céu será ligado na terra, e o que desligarmos no céu, desligado na terra. Irmãos, essas chaves é o Evangelho de Jesus, é Jesus Cristo proclamado. É quando falamos do Senhor, a chave que o Senhor nos deu é falar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre Cristo. A chave é Cristo e o seu Evangelho. Irmãos, nós temos essa responsabilidade. E tudo aquilo que nós ligarmos no céu é ligado na terra. Isso fala de como nós apresentamos para as pessoas. Uma igreja tão gloriosa que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, os corações fechados não prevalecerão contra o Evangelho de Cristo pregado. E o Evangelho de Cristo pregado com palavras e com ações, ele tem muito poder. O Evangelho de Cristo pregado, ele tem o poder para abrir qualquer porta, qualquer coração. Então, se você está pensando assim, meu Deus, o meu marido, a minha esposa é uma pessoa difícil, está fechado o coração, né? Talvez seja um termo pesado de falar, né? Uma porta do inferno, fazer uma analogia com o coração, né? Talvez seja pesado, mas pense como essa porta que precisa abrir, como o coração das pessoas que está próximo de você e talvez o seu. Talvez o seu coração precise abrir pela palavra de Deus. Talvez seja você a pessoa difícil na sua casa, talvez seja você aquele ou aquela que sempre gera uma confusão, uma palavra áspera, uma palavra sagaz. Talvez seja você que precise da transformação da palavra de Deus, que o seu coração seja aberto. Mas talvez seja uma outra pessoa próxima em que você pode proclamar as verdades da palavra de Deus. E proclamando essas verdades sobre Jesus Cristo, o coração deles pode ser aberto. Porque a chave Jesus Cristo abriu. E quando esse coração é aberto, é um sim que foi dito no céu para a palavra de Deus. E é uma vida salva, é uma vida transformada. Então eu queria te convidar neste culto, neste dia, a orar. A orar para que essa palavra, para que essa chave abra o seu coração e também para que essa chave abra o coração daqueles que estão próximos a você. E para que isso aconteça, você precisa ser uma igreja verdadeira, uma igreja exuberante, uma igreja onde as pessoas vão olhar e ver Cristo na sua vida. Como que eles vão ver Cristo? Pela forma como você se comporta, pela semente que você está semeando, por aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, o que tem no seu coração, a mentalidade que você tem, os seus pensamentos, é fruto daquilo que você tem cultivado no seu coração. Então eu quero te convidar hoje a orar, entendendo essas verdades, corrigindo quem Cristo é. Ele é Deus. E também entendendo que sobre a pedra, que é Cristo, uma igreja foi edificada. Eu e você estamos sendo edificados. Para quê? Para implementar o reino dele aqui. Alcançar pessoas com essa chave, com Jesus Cristo pregado, o Evangelho de Deus. Então feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Pense, Deus, essa chave que é Jesus, eu abro meu coração para ela, eu não vou resistir a essa chave. E também
Deus, que o Senhor me capacite a usar essa chave, o Evangelho, as palavras do Senhor, para alcançar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu neto, a minha neta, que está afastados do caminho do Senhor, ou que precisa conhecer ao Senhor. Que eu consiga, com sabedoria, viver esse Evangelho e pregar esse Evangelho. Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse tempo, pela Tua palavra. Nós oramos para que essa verdade de quem Cristo é, de quem a igreja é, penetre o coração desses amados irmãos e que eles possam viver as suas vidas pautadas e baseadas em Cristo Jesus. Que eles entendam que carregam uma responsabilidade, que é de viver aqui na terra, estabelecendo a cultura que há no céu. E para estabelecermos essa cultura, Senhor, só há uma forma, que é conhecendo ao Senhor, que é conhecendo a realidade do céu. E isso só tem um caminho, que é através da oração, da leitura da palavra. Por isso, Senhor, nos ajude a viver uma vida santa, uma vida fiel, uma vida de piedade, uma vida, Pai, digna do Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver, Pai, de acordo com a Tua palavra. Nos ajude, Pai, a levar essa chave, a chave do Evangelho, a todas as pessoas que estão próximo de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, guarda isso no teu coração. Mateus 16, do 13 ao 19. 3 verdades. Jesus corrigiu uma confusão que havia sobre quem Ele era. Houve uma revelação de quem Jesus é a partir de Pedro, mas foi Deus que revelou a Pedro. E também houve uma declaração sobre quem é Cristo e sobre quem é a igreja. Nós somos a igreja, o corpo vivo de Jesus aqui nessa terra, que é incumbido, que tem a missão de implementar o reino de Deus aqui, até que Ele venha. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Ele te proteja e te guarde, que tudo aquilo que você fizer prospere para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.